Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos estar discutindo sobre a primeira parte do módulo 1 sobre medições. Em especial, nessa videoaula nós trataremos a parte sobre as grandezas fundamentais, as grandezas secundárias ou derivadas, os padrões e a definição desses padrões, mostrando a evolução ao longo dos anos e como foi definido pela Conferência Internacional de Pesos e Medidas nas suas várias edições, em especial das 7 grandezas fundamentais. Nós vamos estar discutindo em especial sobre o comprimento, massa e tempo. Falaremos sobre a questão da notação científica, algarismos significativos, ok? Então vamos lá. Então, um dos objetivos da nossa aula, né, na verdade, é discutir um pouquinho sobre esses dois primeiros pontos, até porque os dois últimos eu já tinha postado videoaulas conteúdo sobre a parte de ordem de grandeza e análise dimensional. Então, hoje eu vou estar discutindo um pouquinho e levantando pontos históricos, né, datas, a definição dos, dos padrões das grandezas fundamentais, em especial das 7 grandezas que foram definidas, né, na 14ª Conferência Internacional de Pesos e Medidas, né, são 7, né, que são comprimento, massa, tempo, intensidade luminosa, corrente elétrica e quantidade de matéria, das 7, e temperatura. Das 7, vai trocar? Não, professor, se eu puder falar só um pouquinho devagar, às 7. Tá certo. Comprimento, massa. Mas pode trocar, tá? Posso trocar agora? Sim. Tá, comprimento, massa, temperatura, tempo, quantidade de matéria, intensidade luminosa e esqueci de onde é a minha contagem. E corrente elétrica. Tá certo? Então, eu vou estar discutindo um pouquinho sobre elas, apresentando pontos históricos, mas como eu falei, né, eu acho que a parte mais importante dessa parte inicial do módulo é entender sobre a questão de a utilização das conversão de unidades, saber escrever um número em notação científica e basicamente isso, porque isso é o que vai ser utilizado na parte de ordem de grandeza e análise dimensional, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, deixa eu só colocar aqui o height aqui, tá, beleza. Então, na verdade, medir é nada mais, nada menos do que comparar. Comparar com um padrão que é definido pelo conjunto de cientistas, né, que foi definido em congressos ao longo da história. Então, se define padrões para grandezas físicas e, a partir daí, você faz medidas de outras grandezas secundárias, grandezas derivadas, a partir da comparação com o padrão. E aí, o processo de medição acompanha a evolução da ciência, que, por sua vez, acompanha a evolução dos dispositivos tecnológicos, né, que estão aí no nosso dia a dia, celular, computador, a invenção do rádio. Vários desses dispositivos, né, se deram através das descobertas de fenômenos físicos, né, e esses foram capazes através, né, então, assim, aqui eu abro um parênteses para dizer que antigamente o que acontecia na pesquisa era o seguinte: fazia-se experimentos e depois vinham-se as teorias físicas, químicas, né, de forma geral, as teorias científicas para poder estar descrevendo esses experimentos. Hoje em dia, né, com o avanço da quantidade de material que é publicado todos os dias, várias pessoas trabalhando em pesquisas, né, e aí o que acontece muitas vezes é que se faz propostas teóricas para depois fazer a experimentação, tirar os resultados experimentais para comprovação ou não daquela teoria física, né? Então, assim, no passado era o quê? Primeiro se tinha os experimentos, para depois vir um conjunto de cientistas para se definir as teorias que descreveriam aqueles experimentos, e hoje acontece mais o contrário, né? Se propõe várias teorias,
baseado em hipóteses, né, para depois vir experimentos para poder estar comprovando ou não aquelas teorias. Então, de uma forma geral, em todos esses processos, tem o processo da medição, né, a medição experimental. E então, a evolução da ciência, ao longo dos séculos, foi acompanhada por esse processo de medição. E com isso, se deu como consequência, né, avanços tecnológicos. Aqui eu também digo o contrário, né, que muitas vezes, em busca de dispositivos para poder se fazer determinada atividade, foi necessário desenvolver novas teorias para poder desenvolver aqueles dispositivos tecnológicos. Então, muitas vezes é ao contrário, né? Como eu falei, da mesma forma das experimentos, teorias para teorias, experimentos, nos avanços tecnológicos, muitas vezes, eles foram consequências das descobertas físicas, mas em algumas situações específicas já se queria aquele determinado dispositivo e foi se buscar aquilo, tá certo? Então, essa é, de uma forma bem geral, a discussão paralela entre evolução da ciência e avanços tecnológicos, tá certo? Mas, em todos esses processos, o que nós temos é a verificação experimental com medidas cada vez mais precisas, né? Então, daqui a pouquinho eu vou estar discutindo um exemplo prático que todos nós utilizamos, seja para poder, quando você solicita um Uber, ou quando você está dirigindo, ou em vários pontos, ou utilizado nos aviões. Eu vou daqui a pouquinho estar discutindo um exemplo prático disso, que é mais ou menos descrito aqui nessa figura, né, ilustrado aqui nessa figura, que é o GPS, que para tal é preciso, sim, medidas muito precisas, né? Daqui a pouquinho eu vou chegar com a pergunta: é necessário mesmo medidas realmente precisas? E a resposta é sim, tá certo? Então, assim, ao longo dos anos vem se buscado cada vez definir padrões com um número de algarismos significativos cada vez maiores. E a importância disso é para poder se utilizar dessa precisão para certos aspectos, como, por exemplo, né, o GPS, vou estar discutindo daqui a pouquinho para vocês. Ele é composto por 24 satélites que ficam ali orbitando na Terra, e é necessário um mínimo de 4 satélites, onde eles mapeiam superfícies esféricas imaginárias, dos quais, dos 4, 3 são necessários para a posição e um deles para a altitude. Daqui a pouquinho eu vou estar descrevendo, né? Mas só para vocês terem noção, em cada um desses satélites tem um relógio atômico, cuja o erro dá aí 1 segundo a cada 100 mil anos. É mais ou menos isso. Então veja que o número de algarismos significativos é necessário porque, caso assim não fosse, por exemplo, se não considerasse até a correção relativística, né, de Einstein, né, tendo em vista que o satélite está distanciado da Terra e, devido à massa da Terra, tem a deformação do espaço-tempo, mas isso não entra no nosso contexto aqui, é só apenas para ilustrar. Por exemplo, isso teria um erro de, eu acho que é 1 milionésimo de segundos, e isso daria uma imprecisão na nossa distância de 11 quilômetros. Então, assim, deixaria de ser em metros a nossa precisão da nossa geolocalização para quilômetros, se não tivesse uma precisão tão grande. A Lívia perguntou, essa é a possibilidade de erro, 1 segundo de erro a cada 100 mil anos. Na verdade, Lívia, cada vez está se buscando, né, nesse aspecto do GPS, né, cada vez está se buscando, né, relógios atômicos cada vez mais precisos, tá certo? Então, eu não tenho acompanhado muito a evolução disso, mas recentemente, eu acho que há uns 15 dias, teve até uma palestra virtual, né, da Sociedade Brasileira de Física, onde um professor, não sei se foi da USP ou da Unicamp, ele estava falando justamente sobre isso, sobre medições com relógios atômicos. Então, se vocês tiverem interesse, curiosidade, podem ir lá no YouTube, tá certo? E estarem pesquisando, né, sobre relógios atômicos. Eu, de fato, não venho acompanhando muito isso, né? Mas é, sim, muito importante essa precisão na medida, né? E aí eu trago a pergunta, né? O que vocês acham da definição de unidade básica de comprimento como sendo o tamanho do polegar do rei, ou de uma... Não precisa nem ser o rei, de uma pessoa, ou da sua cintura, ou do seu pé, ou da palma da sua mão. Então, o que é que vocês acham disso, né? Então, aqui eu ilustro, né, que, na verdade, essas medidas de comprimento,
eram sim utilizadas, né, em muitas monarquias, dos quais o rei, ele definia, né, por exemplo, era definido a jarda. A jarda é definida como a ponta do dedo indicador até a ponta do nariz. Então, a braça, né, de braços abertos, o palmo dessa forma, a polegada, né, que a gente usa até hoje, mas foi definido um número, né? Imagine que a cada novo rei que ia passando lá no reinado daquela monarquia, ia trocando essa unidade, né? Então, assim, era uma coisa nada prática, né? Porque ela era variável, né? Variável de acordo com o tempo, de acordo com o rei. Então, essas definições de unidade básica de comprimento, elas não são boas, longe de ser boas, porque elas são variáveis. Então, são exemplos aqui, né, que eu trouxe, né? E aí eu venho ilustrando, né? As pessoas até brincam, né? Um físico, ele precisa ter uma régua, um termômetro, né? Porque o que a gente faz é medir, né? Claro, a gente vai escrever teorias para descrever fenômenos físicos, mas no final do dia, né, a gente está, de alguma forma, fazendo uma medição de uma certa grandeza física. E aí medir é comparar, tá certo? Então, e quais são as características para se ter um bom padrão? Aí eu posso dizer que são 4, né? Ele tem que ser razoável, tem que ser prático, invariável e acessível. Então, são razoável, prático, invariável e acessível. A gente pode estar resumindo isso de 3 formas, né? A parte de ser invariável tem, por sua vez, está relacionado com a universalidade do padrão. Então, uma vez definido o padrão, ele, independente do laboratório onde você está fazendo a medida, aquele padrão tem que ser o mesmo. Então, tem que ser para ser um bom padrão, ele tem que ter esse caráter universal. Então, ele tem que ser acessível, né? Na verdade, acessibilidade, na verdade, é um ponto colocado aqui, mas nem sempre o padrão é muito acessível, né? Como nós vamos ver, o padrão associado, por exemplo, com o comprimento está associado ao número de comprimentos de onda de de uma luz emitida por um determinado isótopo, tá certo? Então, assim, nem todo mundo tem lá os equipamentos essenciais para se fazer aquela comparação com esse padrão, né? Mas, em geral, é isso, é universalidade, acessibilidade e invariabilidade, né? Então, ele tem que ser o mesmo, independente de onde você faça a medida, tá certo? E aí, eu venho com esse ponto, né? Então, na física, né, foi-se definido dessas conferências as grandezas fundamentais, e a partir das grandezas fundamentais se mede outras grandezas que são chamadas grandezas secundárias ou grandezas derivadas, a partir dessas 7 grandezas fundamentais, que, por suas vezes, têm seus padrões fundamentais, né? E aí, como exemplo, né, de comprimento, né, a distância, de tempo, né? Então, temos aqui como grandezas elementares esses dois, e a velocidade, né, que é a taxa de variação de comprimento por tempo, né? Então, é ΔS por ΔT, vocês viram isso agora no segundo módulo, né? Então, ele é uma grandeza secundária, dado em termos da grandeza fundamental, distância e tempo, né? Do comprimento e do tempo, tá certo? Então, isso ficou até claro, né? Para quem assistiu a videoaula, conteúdo sobre a análise dimensional, lá eu expus novamente essa questão das 7 grandezas, coloquei a questão das grandezas fundamentais e coloquei vários exemplos de grandezas secundárias a partir dessas grandezas fundamentais e qual era a sua dimensão, tá certo? E aí, como eu falei, né, medir é comparar. Então, o método mais simples de medir uma grandeza física é através da comparação direta com o padrão da medida adotado como unidade, tá certo? E aí, pessoal, então, em resumo é isso. Então, no processo de medição, o que nós temos é uma comparação, e para tal, a gente tem que, primeiro, estabelecer regras para as medições das grandezas, né? Então, esse tópico de estabelecer regras, nada mais, nada menos do que as regras
ou a definição do próprio padrão em si, do padrão associado àquela grandeza, àquela unidade, né? E o padrão é, então, uma unidade daquela grandeza, tá certo? E aí, com isso, né, uma vez definido o padrão, a gente define a unidade para aquela medição, tá certo? E aí vem com aquela pergunta, né, que eu já discuti no slide anterior, né? Realmente precisa de uma grande exatidão nas medidas? E aí o exemplo mais prático, né, que você vê a importância do gigantesco número de algarismos significativos é no exemplo do GPS, né, que vem do inglês de Global Positional System. Então, se não fossem os relógios extremamente precisos, né, os relógios atômicos que contêm em cada um dos 24 satélites ali que estão orbitando na Terra, isso não seria viável, né? Então, como eu falei, né, são 24 aqui que estão rodeando, né, orbitando o nosso querido planeta Terra, e são necessários 4 para se ter uma geolocalização precisa de cada um dos indivíduos, né? E como é que isso funciona, né? Cada um desses satélites envia um sinal, né? E aí o seu dispositivo ele é um receptor. E aí o que ele faz é medir o tempo gasto pela luz emitida, né? Pelo satélite até o receptor. Então, 3 desses satélites, você vai calcular 3 tempos diferentes, né? E com isso vai fazer a geolocalização espacial, tá certo? Então, são 3, como se fosse 3 superfícies esféricas, e aí, no ponto onde as 3 superfícies esféricas se interceptam, é o ponto da sua localização. O 4º satélite está associado à altitude, tá certo? E aí, como eu falei, né, o que eu estava lendo, né, para poder estar transmitindo aqui para vocês, é que nesses satélites, né, a maioria desses satélites, o que está sendo utilizado é relógios atômicos com precisão, com um erro de 1 segundo a cada 100 mil anos. É mais ou menos isso, tá certo? E aí a gente vai passar um pouquinho, né, esse slide é um pouquinho de revisão do que a gente estava mencionando, né, antes de entrarmos nas 3 fundamentais grandezas, né, e nos seus padrões, nos pontos históricos das definições dos padrões fundamentais, tá certo? Que a gente, né, eu acabei não mencionando, né, mas tem esses 7 grandezas fundamentais, tem as várias derivadas, mas na física, de uma forma didática, o que a gente acaba fazendo, né, é dividindo, né, a física em várias caixinhas diferentes. Então, vocês estão estudando, né, vão estudar ao longo desse semestre a caixinha da física que corresponde à mecânica. Então, temos a caixinha que corresponde à parte de termodinâmica, a outra caixinha da física que corresponde à parte de eletromagnetismo, a outra caixinha da física que corresponde à física quântica, e várias outras áreas, né? Até a parte, hoje em dia, quando eu falo, há alguns vários anos, a parte da fotônica, então tem várias subdivisões, várias subcaixinhas aí na física, tá certo? Mas aí, dentro dessa parte da caixinha da mecânica, a gente vai tratando, dentro das 7 grandezas fundamentais, 3 mais específicas. Então, a gente vai tratar o comprimento, tempo e massa, tá certo? As outras, a gente não vai estar tratando muito aqui, mas que é importante que vocês saibam, tá certo? Então, vamos lá. Então, voltando aqui para o slide, né? Então, medimos cada grandeza física em unidades apropriadas por comparação com o padrão, né? Como já repeti, né? Estou sendo redundante, proposital. Medir é comparar. E aí o padrão, ele corresponde a uma unidade daquela grandeza, né? Ele, na verdade, essa unidade é apenas... pensei que era para trocar. A unidade é um nome particular que atribuímos às medidas de uma grandeza, né? Então, eu falei lá desses 4 pontos, né? Que ele tem que ser razoável, prático, acessível e invariável. E aí, resumi isso no caráter da universalidade, invariabilidade e a acessibilidade, né? E aí, mais uma vez, eu trago um exemplo não tão muito bom, né, de padrão, que seria a distância, né, do nariz à ponta do dedo indicador do braço, né? Como eu estava tratando há pouquinho numa ilustração que eu trouxe no slide anterior, né? Então, o que a gente faz é, depois de definido o padrão de certa grandeza, a gente precisa estabelecer os procedimentos através dos quais qualquer medição daquela grandeza física possa ser expressa em termos de padrões, né? Então, como eu falei, né? Então, a gente
estabelece critérios para se definir o padrão e toda medida feita, né, daquela grandeza física, por exemplo, no caso do comprimento, se a gente definisse o padrão como sendo, por exemplo, o comprimento da circunferência da minha cabeça. Imagine que eu definisse esse como um novo padrão. É o comprimento da circunferência da minha cabeça. Então, qualquer medida que eu fosse fazer da grandeza comprimento, por exemplo, vou medir o tamanho da porta aqui do meu quarto. Então, seria em unidades do comprimento da circunferência da minha cabeça. Então, assim, esse é o processo de medição. Você estabelece um padrão e qualquer medida daquela grandeza é feita por comparação com o padrão. A unidade é apenas um nome para esse padrão, onde o padrão tem uma unidade, tá certo? Desculpa. E aí todas as outras grandezas são definidas, né, em termos das grandezas fundamentais e de seus padrões fundamentais, né? E aí eu trouxe para vocês, né, aqui a lista das 7 grandezas fundamentais, o comprimento, cuja no sistema de unidades internacional, também chamado de sistema métrico, é o metro. Para a massa, é o quilograma, com o símbolo kg. Para o tempo, é o segundo, S. Temos a corrente elétrica, que a unidade é 1 ampere. A temperatura termodinâmica, que é a escala absoluta, que é o Kelvin, né? Também tem a Celsius, Fahrenheit, tem várias unidades, né? Mas essa aqui é a do SI, né? Do Sistema Internacional de Unidades, também chamado de sistema métrico. A quantidade de matéria, que é o mol, e a intensidade luminosa. Todas as outras grandezas físicas são chamadas grandezas físicas secundárias ou derivadas e são definidas a partir dessas 7 grandezas fundamentais, toda a física, tá certo? E aí isso foi definido em 1971, na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, né? Eles definiram essas 7 grandezas, tá certo? Tá certo. Quem é o outro? Tá. Pronto. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos, né, de outras grandezas derivadas. Isso são os mesmos exemplos apresentados no livro-texto, né? E aí todos dentro do SI. Pessoal, antes de mostrarmos esse exemplo, eu já deixei aqui aberto, né? Aí vocês podem estar se perguntando, né? Quais são outros sistemas de unidades, né? Como, por exemplo, tem o sistema de unidades chamado CGS, que é baseado no centímetro grama segundo, né? E aí começa a aparecer outras unidades derivadas cuja nomes são bem mais estranhos, né? Então, por exemplo, para a força, né? Que no nosso caso é o Newton, para o CGS é a Dina, né? Para a energia, que o nosso é o Joule, aqui vai ser o erg, entendeu? Então, assim, para sistema de unidade diferente, as grandezas, né, derivadas, né, as grandezas secundárias, elas também vão ser diferentes, tá certo? Então, aqui eu trouxe apenas um exemplo, né, dessas unidades definidas no CGS, e aí o CGS é muito usado, se vocês pegarem livro de eletromagnetismo antigo, muitos livros de eletromagnetismo antigos usam o CGS, ao invés do SI. O SI é um sistema métrico que a gente vai estar usando aqui, em todos os nossos exemplos, as questões vão ser sempre em termos do SI, a menos que a questão peça conversão de unidade, mas no mais sempre é SI. Mas temos aí o CGS também, né? Que é centímetro, grama, segundo. Ok? Vamos fechar isso aqui, já posso fechar, é só para exemplificar. E aqui está exemplos de unidades derivadas, né? Então, temos aí para a potência watt. Então, sempre escrevendo em termos de das 3, né? Então, das 3, que para comprimento é o metro, para massa o quilograma e para o tempo o segundo. Então, sempre, né? Aqui o lado direito vocês vão ver isso. Também estou apresentando, no caso, a carga elétrica, né? Então, em termos do ampere, tá certo? Então, é isso. Então, a gente define as fundamentais e todas as outras derivadas são em termos das fundamentais, né? Então, o que nós vamos utilizar muito ao longo desse semestre, né? Essa unidade de potência, o Joule, que é o Newton vezes metro.
Tá. E o Newton, sim. O Coulomb, não. Pascal, não. Hertz também não. Hertz até que vai na parte de oscilações, quando a gente formos ver oscilações. Mas é isso, é mais essa. Vão aparecer outras, tá certo? Mas o que precisa ter em mente são as fundamentais. E aí, um ponto importante que eu mencionei no começo da nossa aula, né, dentro dessa parte, é saber escrever os números em notação científica. E o número em notação científica nada mais, nada é do que escrever em potências de 10. Então, os números, né, você tem que escrever nesse formatozinho aqui, né, onde esse M é chamado de mantisa e esse aqui é a ordem de grandeza, tá certo? E aí, o que a gente faz é escrever em notação científica, né, é tal que a mantisa ela tem que ser sempre um número entre 1 e 10, tá certo? Então, por exemplo, esse número aqui, 178.500, então você escreve como 1,785 vezes 10 elevado a 5. Então, veja que o número, né, a mantisa está entre um número entre 1 e 10, tá certo? Então, por exemplo, esse outro número aqui, aí você escreve ele como 2,36 vezes 10 elevado a menos 14. Então, é sempre escrever em notação científica, escrever em potências de 10, tá certo? E aí, se tiver vários zeros aqui, né? Então, se for um número muito grande, quando falo número muito grande, né? O número de algarismos aqui, à direita da vírgula, então esse número vai acabar sendo negativo, tá? E aí, eu comento muito isso numa turma de física, de engenharia da computação, para quem vai programar em especial, né? Ou mesmo utilizar muito essa calculadora científica, né? Então, na calculadora científica, acaba aparecendo, né, essas potências de 10 como... Desculpa. Como um Ezinho, né? Então, por exemplo, esse número 2,36 vezes 10 elevado a menos 14 vai aparecer lá na sua calculadora, né? Como 2,36 é menos 10,14. Aí esse outro número, 1,785, né, que foi o mesmo que a gente utilizou aqui, seria então 1,785 é 5, tá certo? Então, em linguagens de programação, por exemplo, se você for utilizar Fortran, essa forma é uma das formas de você escrever números em potência de 10, tá certo? Então, existem diferentes linguagens de programação, eu estou dando um exemplo de Fortran, é uma delas, é uma linguagem bastante antiga, de baixo nível, que se utiliza, né, uma das formas de escrever números em potência de 10 é utilizando esse Ezinho. E aí, existe uma forma, né, de escrever essas potências de 10 através de prefixo. Então, muitos deles são conhecidos para a gente, né, gigabyte, a gente acaba utilizando no nosso dia a dia aí, como, por exemplo, para a internet, transferência de dados. Então, muito acaba... ou quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, né, o quilo, né? Então, tem muitos desses prefixos que estão aí dentro do nosso dia a dia, mas aqui tem uma tabelinha, né, com prefixos que vão desde números fatores, né, muito grandes a outros muito pequenos, né? Em negrito aqui estão os mais usuais, né, que é o giga 10 a 9, mega 10 a 6, o quilo 10 a 3, isso para potências, né, para expoentes positivos. Para expoentes negativos, né, os muito usuais o cent, né, 10 a menos 2, o mili, 10 a menos 3, o micro, 10 a menos 6, o nano, 10 a menos 9, o pico, 10 a menos 12. A gente, que trabalha com a parte de física quântica, física da matéria condensada, a gente trabalha muito na escala nanométrica, né? Então, a gente trabalha muito com isso, 10 a menos 12, ou mesmo quando a gente vai descrever processos de recombinação de portadores de carga, a gente usa também muito a escala de tempo em femto, né? Que é o 10 a menos 15, né? Então, é a escala de tempo muito pequenininha, tá certo? Outra prefixo que não está aqui, né, que é o 10 a menos 10, que na verdade tem um nome para ele, né, que é o angstrom, tá certo? Então, o angstrom é 10 a menos 10. Acabou que não está aqui, tá? Então, vamos lá. Então, utilizando ou o prefixo ou mesmo o símbolo, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, se a gente tivesse aqui
esse número, essa potência, né, watts, 1,27 vezes 10 elevado a menos 9, né? Isso está errado aqui, era para ser 9, não menos 9, tá? Aqui tem um sinalzinho, o menos está errado. Esquece o menos aqui. Então, isso seria, né? Se você olhar na tabela, 10 elevado a 9 corresponde a giga, né? Então, isso também poderia ser escrito como 1,27 gigawatt, tá certo? Ou utilizar o símbolo para giga, né? E o símbolo para watt, né? Então, seria só GW. E no caso, 2,35 vezes 10 elevado a menos 9, assim, agora é o menos, e aí se você for lá na tabela, 10 elevado a menos 9, o prefixo é nano, e o símbolo é N. Então, ou você poderia escrever esse número como nanosegundos, ou só NS, certo? Então, isso é só nomenclatura, isso é só a utilização de prefixo para essas potências de 10, ok? E aí, outro ponto importante, além da parte de a notação científica, é a parte de conversão de unidades. E aí, o método que nós utilizamos, né, bastante conhecido aí para conversão de unidade, é chamado de conversão em cadeia, tá certo? Que nada mais é do que multiplicar por um fator de conversão, que na verdade, vai lá, multiplica por 1, e esse 1 corresponde à razão da quantidade em duas unidades diferentes, como, por exemplo, aqui a equivalência, né? O 1, né? Então, 1 corresponderia, então, a 1 minuto para tempo, no caso, tá? Um exemplo para tempo. 1 corresponderia a 1 minuto dividido por 60 segundos, ou o equivalente de 60 segundos dividido por 1 minuto. Aqui eu chamo a atenção a um ponto muito importante, né? Eu não estou dizendo que é a mesma coisa escrever 1 sobre 60 é igual a 60 dividido por 1. Não, não é. 60 dividido por 1 é diferente de 1 dividido por 60. Para esses fatores de conversão, né, sempre tem que se carregar junto a unidade. Então, na verdade, quando você vai converter um número, né, você usa essa conversão em cadeia, né, que usa várias vezes esse fator multiplicativo, na verdade, essa razão entre a mesma quantidade em unidades diferentes, tá certo? Mas que corresponde ainda a um número adimensional 1, tá certo? Não é a mesma coisa de você esquecer a unidade e só dividir 1 por 60 ou 60 dividido por 1. É diferente, tá certo? Você tem que sempre carregar a unidade. A Lívia perguntou algo. Professor, tenho uma dúvida com relação ao Pascal. É que às vezes vejo conversão de um ATM que coloca... Lívia, isso vai ficar muito clarozinho quando a gente for ver o capítulo sobre mecânica dos fluidos, tá certo? E aí, tanto a parte de toda essa questão de volume, de pressão, eu vou estar sempre trazendo lá. Mas isso é uma conversão de unidade. Você disse que um ATM corresponde a isso de quilopascal, tá certo? Então, isso é uma conversão de unidade. Se vocês forem no livro de vocês, no livro texto, tem, eu acho que é no apêndice D. Tá aqui. Eu até coloquei. Tá aqui. Coloquei no slide. Então, se vocês forem no livro de vocês, no Fundamento de Física, no apêndice D, vai ter vários conversores de unidade. Sim. Não, esse K na frente é de quilopascal, é de quilo. Isso, a 10 elevado a 3, tá? Né, voltando aqui, né? O quilo, né? Ele corresponde a 10 elevado a 3, tá? Tá. Então, obrigado, Lívia, pela pergunta. Então, pessoal, a gente usa isso, né, esses fatores de conversão, e aí um outro exemplo, né, que o livro até traz, eu estou trazendo exemplos bastante simples, mas para poder ilustrar, né? Então, por exemplo, vamos converter 2 minutos em segundo, né? Então, como é que eu faço? Né? A gente faz assim, a gente pega 2 minutos, multiplica por 1, né? Multiplicar por 1 não altera nada, né? A magnitude daquela quantidade, né? Então, 2 minutos vezes 1, e 1 vai ser igual à razão, né? 60 por 1 minuto. E aí, minuto corta com minuto, então isso vai ser 2 vezes 60, dá 120, e aí sobra só a unidade de segundos. Então, vai ser 120 segundos, tá certo? Então, às vezes, quando vocês forem fazer, né, utilizar esse fator de conversão, né, muitas vezes você acaba não conseguindo eliminar a unidade que você gostaria. Então, você só basta lembrar de fazer o contrário, né? Em vez de, por exemplo, aqui, se vocês quisessem
obter 2 minutos em segundo, mas aí vocês pegassem e utilizassem, multiplicassem por 1 minuto dividido por segundo. Aí vocês iam perceber que não ia cortar, né, o minuto para sobrar só segundo, né? Então vocês automaticamente, não, beleza, não é assim, deve ser o contrário, porque é equivalente, né? E isso corresponde a 1, tá certo? Então, vários outros fatores de conversão tem lá no apêndice D do livro, e os próprios exercícios, né, resolvidos no livro e nas videoaulas de exercício, elas abordam exemplos que utilizam essa conversão de unidades, tá certo? E aí vamos agora mais para pontos históricos, tá certo? Eu acho que essa parte inicial, falar sobre medir, que é igual a comparar, né? Medir corresponde a comparar, e a definição dos padrões para estabelece regras para a definição dos padrões, para depois qualquer medida consequente é uma comparação com esse padrão, e acho que isso ficou bastante claro, trouxemos vários exemplos e a importância de ter medidas precisas. E agora a gente vai passar para as 3 importantes para o nosso semestre, né, que é o de comprimento, massa e tempo. E aí vou estar trazendo a evolução da definição do padrão fundamental, tá certo? E aí começou o primeiro que eu trago é que em 1792, né, foi estabelecido, né, o sistema métrico, e na época o metro foi definido como 10 elevado a menos 7, né, até eu trouxe a figurinha aqui da distância do Polo Norte até o Equador, a linha do Equador, tá certo? Então, era 10 elevado a menos 7 dessa distância. E aí isso foi definido lá na recém-criada República da França, tá certo? Aí foi definido esse novo sistema de pesos e medidas e assim definido o sistema internacional de unidades. Em 1797, né, deixou de ser essa 10 elevado a menos 7 dessa distância do Polo Norte ao Equador e passou a ser a distância entre 2 riscazinhas, né, numa placa, numa barra de platina e irídio, né, como eu estou ilustrando aqui com essa foto, tá certo? E aí isso está bem guardadinho, as 7 chaves, no cofre lá, no Escritório Internacional de Pesos e Medidas lá em Paris, tá certo? Já em 1960, isso foi dado, né, através de um isótopo, né, o criptônio 86, do número de comprimentos de ondas da transição, né, da luz vermelha alaranjada do criptônio 86, né, desse número de comprimentos de onda aqui. 1 bilhão 650... Desculpa. 1 milhão 650... Não, é 1.650.763,73 comprimentos de onda. Aí vocês devem se perguntar, né? Por que esse número tão diferentão? É porque, na verdade, foi escolhido para poder ter a correspondência com o mesmo tamanho do metro lá da barra de platina e irídio. Por isso desse número aqui, tá certo? Então, mas é... Aí pronto. Aí esse é um exemplo de um padrão invariável, né? Em qualquer laboratório, se você for medir o número, esse número de comprimentos de onda desse isótopo, né? O criptônica 86, ele vai corresponder a 1 metro. Mas aí tem a questão da inviabilidade, né? Mas é o que é que se faz? Eles, uma vez definidos os padrões, fazem várias réplicas, né? Por exemplo, como foi o caso da barra platina e irídio, né? E aí faziam-se várias réplicas, mandavam-se para vários laboratórios ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo, guardados todos também as 7 chaves, essas réplicas, e das réplicas faziam outros dispositivos, como, por exemplo, as nossas réguas escolares, né? Baseados, né? Calibrados de acordo com as réplicas do padrão, tá certo? E aí, tornando-se a medição acessível, tá certo? Mas todo mundo não ia lá poderia pegar o meu cinto, né? Tirar aqui o cinto da calça, vou lá, comparo com a barra platina irídio e marco 2 listrinhas lá no meu cinto para definir como 1 metro, e daí eu faço a calibração, né? Não, a gente não faz isso, né? Então, esse é o procedimento. Então, beleza. E aí, em 1983... se fosse para trocar, tá? Em 1983, né, foi definido, né, o metro como a distância percorrida pela luz no vácuo
de 1 sobre C do segundo, né? Então, mais uma vez, esse número, né, foi definido tal que para C tivesse isso, né? Fosse aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá certo? E aí pronto. Aí isso é uma grandeza universal, invariável, mas também, mais uma vez, é meio difícil de você ter equipamentos para poder ir lá e fazer essa medição com bastante precisão, mais invocado que a quantidade de algarismos significativos que conseguem se medir, né, é estrambólica, é gigante, tá? Então, com isso foi a evolução. Hoje em dia é utilizado essa como a definição do metro, tá certo? O metro é dado em termos de 1 sobre C, né, a distância percorrida pela luz em 1 sobre C segundos, tá certo? Isso é a definição do metro, mas teve toda uma evolução em cada um deles, né? Eu acho que essa 1983 foi a 17ª Conferência Internacional de Pesos e Medidas. Então, assim, cada uma dessas datas é relacionada a uma conferência que um grupo de cientistas se reuniu e foi definido qual deveria ser o novo padrão para aquela medida, tá certo? Tá. E aí, aqui todos, sempre ao lado direito, né, eu estava sempre ilustrando, né, figuras que eu fui buscando, né, relacionada a cada um daqueles padrões, tá? E aqui é ilustrando, né, como se fosse a velocidade da luz, tá? Associada à velocidade da luz. E aí eu trouxe uma tabelinha que tem lá no livro também, né, que vão desde distâncias muito grandes para distâncias muito pequenas, né? Então, por exemplo, a nossa galáxia mais próxima, né, a Andrômeda, tem uma distância à Terra, né, de 2,10 elevado a 22 metros. Isso é um número muito gigante, né? Ou, por exemplo, né, tipo, vai ter questões, né, que a gente envolve aí o raio da Terra, né, que é da ordem de grandeza de 6 vezes 10 elevado a 6, né? Ou, por exemplo, de coisas muito pequenas, né? Esse número, mais uma vez, eu uso bastante, né, que é o raio do átomo de hidrogênio, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer a questão da adimensionalização de códigos computacionais, nós utilizamos aí o raio de Bohr, chamado de raio de Bohr, né? Que é isso aí, é 0,5 angstrom, tá certo? Então, esse número aqui a gente acaba usando muito quem estuda física da matéria condensada. É muitos números para se ter em mente, mas a importância de trazer todos esses números é para você ter uma ideia, né, uma visão geral de números grandes e números pequenos. Tá. E aí, uma pergunta bem ingênua, né, eu trago, né, se é possível utilizar uma régua para medir o raio de um átomo ou a distância da Terra a uma determinada estrela, né? Imagine aí a gente fazer algo físico que seria em vários pedaços de régua para poder se medir a distância da Terra, por exemplo, a galáxia mais próxima, a Andrômeda, né? Então, isso seria imprático, inviável, né? Ou mesmo pegar uma régua para poder determinar aí o raio da Terra ou então o raio de um determinado átomo da tabela periódica, né? Então, isso é praticamente inviável, né? Usar uma régua para isso, né? Então, é isso que eu gostaria de passar para você, essa intuição física, né, com relação à questão do padrão, da utilização de padrões e das escalas de comprimentos, né, comprimentos, tempos, dessas escalas em diferentes dimensões, tá certo? E aí, só para poder ilustrar, né, como a perguntinha foi relacionada ao raio de um átomo, né, e aí eu trouxe, né, aí poderia surgir a pergunta, né, como é que é definido, né, o raio atômico, né? Então, o raio atômico, né, refere-se, né, à distância do núcleo até a camada de valência, né? A gente aprende isso lá no ensino médio, né? E a camada de valência está associada, né, à última camada preenchida por elétron, né? Se for fazer aquela distribuição de Pauli e tal. E aí eu trouxe exemplos, né? Um exemplo de alguns átomos aqui com raios, com seus diferentes raios atômicos, e deles o germânio é o que tem o maior raio de 125 picometros, né? E o pico, né, é 10 elevado a menos 12 do metro, tá certo? Que a gente acabou de mostrar há pouquinho tempo atrás, tá? Aqui, pico 10 elevado a menos 12. Então, e aí na tabela periódica, né, o raio atômico
ele cresce da seguinte forma, como ilustrado aqui pelas as linhas vermelhas. Isso é apenas para ilustrar, tá certo, pessoal? Porque como eu fiz a perguntinha relacionada à utilização em prática de uma régua para a distância até uma galáxia, ou uma estrela, ou raio da Terra, ou raio de um átomo, então eu trouxe aqui para poder exemplificar a questão do raio atômico. E aí, essa parte de ordem de grandeza, eu vou pular. Ela está bem abordada na nossa videoaula conteúdo sobre ordem de grandeza, né? E lá eu dei vários exemplos, né? Que essa parte, na verdade, pessoal, desse capítulo inteiro, eu particularmente, eu gosto muito de questões que envolvem essa parte de ordem de grandeza e análise dimensional. Em especial, mais ainda de ordem de grandeza. E o motivo, né, que eu destaquei bastante na videoaula conteúdo, é por ele nos dar um insight físico, né, sobre a magnitude de certa grandeza, de certa coisa que você está querendo se medir, né? Por exemplo, eu resolvi uma questão: quantas folhas tem numa copa de uma árvore de um determinado raio? Essa aqui, como, por exemplo, o número de células contidas na superfície do corpo humano, ou o número de fios de cabelos que tem na sua cabeça, o comprimento dos fios de cabelo, de todos os fios de cabelo na sua cabeça. Então, é legal isso porque ele dá intuição física sobre o quão grande ou quão pequeno aquilo pode ser. Ou, por exemplo, quantos grãos de arroz tem no saco de 1 quilo de arroz? Então, assim, são perguntas que nos dá intuição física sobre quantidade, tá certo? Então, eu gosto bastante. E aí eu discuto isso, né? Essa é uma questão que está apresentada no livro, é um exemplo do livro que eu também trouxe, né? Para dar a estimativa da ordem de grandeza do novelho de linho, né? Que é um bichinho como esse, e aí pede para saber o comprimento, né? Aí você estipula o volume, e aí depois estipula a dimensão, né? O diâmetro de uma linha do novelho, e aí você consegue calcular o comprimento total, tá certo? Então, a gente foi discutindo isso, né? Como, por exemplo, esse, né? Estimar a ordem de grandeza do número de batidas do coração ao longo da vida, né? E aí até eu falo, né? Você sempre tem que pegar essa é uma estimativa, né? Então, por exemplo, você pega mais ou menos a estimativa, aqui no exemplo, né? Eu dei alguns dados informativos, eu utilizei, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro em 2019, né? Então, de 76,7 anos. Então, assim, você pega ordens de grandeza de alguns números, né? Estimativas de alguns números. Então, para responder essa questão, eu peguei a expectativa de vida do brasileiro e mais ou menos quantas batidas por minuto ele faz, para ter ao longo da vida inteira. E aí, outro exemplo eu trouxe para o nosso dia a dia, eu gosto bastante desse exemplo, que é a estimativa da ordem de grandeza do número de gotas de água contida no açude da agronomia do campus do PC, né? Então, isso é muito legal. O Paulo perguntou se esse tipo de questão vai ter na prova. Vai ter, Paulo. Ele vai ter uma questãozinha dessa na prova, que mas lá eu sempre dou o intervalo, né? O intervalo, tipo, da ordem de grandeza. E, como eu falei, né? Para mim, como físico, essa é uma das partes mais legais desse capítulo, que é você estimar, ter uma noção, ter um insight físico da grandeza daquela quantidade, né? E aí... exatamente, a ideia é essa. O Paulo comentou, né? Essas questões não se tem todos os dados da questão. De fato, não se tem. Não se tem. É justamente onde entra a palavra estimar. A gente vai estimar usando o bom senso, né? Por exemplo, você não ia, numa questão dessa, do comprimento do número, do comprimento total dos fios de cabelo na sua cabeça, você não ia usar o fato, por exemplo, que o diâmetro do fio de cabelo era de 1 metro, entendeu? Então, você tem que usar o bom senso para estimar certas grandezas e aí fazer o seu cálculo da sua estimativa do que está sendo perguntado. Exatamente, Carolina. A Carolina tocou no ponto, né? São perguntas que são curiosas, né? Que a gente pensa, né? Mas às vezes a gente não passa pela nossa cabeça, né? Mas a gente nem vai atrás das respostas, né? E muitas vezes, né? Tanto a parte de ordem de grandeza quanto a análise dimensional, ela serve para
você estimar até a relação entre grandezas, né? Muitas vezes você consegue até conseguir descrever as proporcionalidades ou grandezas que são inversamente proporcionais a outras, só utilizando estimativa, né? Então, eu dou até um exemplo disso, né? Que foi a medição do tempo, né? Que uma dessas questões que eu resolvi nas videoaulas conteúdo, que eu acho que era de queda livre, né? Que aí eu mostrava lá que é raiz de alguma coisa, né? Então, assim, é muito interessante essas questões. Então, beleza, como eu falei, eu não ia tratar muito disso, isso está bem descrito na nossa videoaula conteúdo. A videoaula, a webconferência de hoje para apresentar o que, infelizmente, na minha videoaula conteúdo ficou com uma falha e eu acabei preferi estar apresentando para vocês. Então, dando continuidade, pessoal, das nossas 3 grandezas fundamentais, né? Falamos de comprimento, agora vamos falar de tempo e depois vamos falar de massa, tá certo? Para terminar. Aí o tempo, né? A noção que nós temos, né, como ser humano, né, a noção que nós temos sobre tempo, quando pensamos sobre tempo, é sempre sobre a duração de um evento, né? A nossa intuição sobre tempo é associada à duração de um evento, né? E aí, a definição de um padrão de tempo, ela pode ser qualquer uma, né? Mais uma vez, né? Você pode definir qualquer um, mas o aceitável é aquele que a comunidade científica se reuniu e definiu como padrão. Mas você poderia definir como qualquer um. Da mesma forma como eu usei lá como exemplo de padrão do comprimento, o comprimento da circunferência da minha cabeça. Do Diego, o comprimento da circunferência da cabeça do Diego é o novo padrão de comprimento, né? Eu poderia fazer uma questão tipo isso e pedir conversão de unidade, né? Mas aqui no caso, né, na questão do tempo, vocês poderiam, por exemplo, imagine que eu vou utilizar um mau exemplo, né, que é de desperdício de água. Imagine que a torneira da sua casa esteja gotejando e de forma periódica. Então, você poderia utilizar o intervalo de tempo, né, entre 2 gotas caindo como o seu novo padrão de tempo, entendeu? Em unidades de gotejadas de água. Então, assim, a definição de um padrão, ele pode ser qualquer um, né? Mas ele tem que ser capaz de responder 2 perguntas. E quais são elas? Quando isso aconteceu e quanto tempo isso durou, né? Então, E aí eu trago, até eu falo, né? Que qualquer fenômeno repetitivo pode ser usado como padrão, né? No exemplo que eu dei, eu usei na minha frase o gotejamento de água periódica. Então, isso é algo que se repete, tá certo? Então, qualquer fenômeno repetitivo pode ser utilizado como padrão de tempo. Os índios, né, eles usavam as fases da Lua, né? A Lua demora aproximadamente 28 semanas para dar a volta na Terra, e aí são divididos em 4 fases, tá certo? E aí, esse ponto, né, da irreversibilidade, eu estou só chamando a atenção aqui, isso é muito discutido quando a gente vai estudar termodinâmica, em especial segunda lei da termodinâmica, né? Quando a gente fala de entropia, que não é o caso, né? A gente não vai falar a nossa caixinha da física adotada nesse semestre apenas a caixinha da física de mecânica e não de termodinâmica, mas a questão do tempo está associado a essa questão da mesma forma que a seta do tempo, né? Ele só anda para frente, né? Então a entropia do sistema, né? Também tem essa noção, né, de entropia associada com grau de desordem, ele só faz aumentar, né? Então, ele também, a entropia, né, obedece essa seta do tempo também, tá certo? Isso falando do caráter da irreversibilidade. E aí, da mesma forma como eu trouxe pontos históricos, né, datas e as reuniões da Conferência Internacional de Pesos e Medidas para definições dos padrões de comprimento, eu aqui apresento, né, algumas datas por definições dos padrões de tempo. E aí, até 1956, né, o segundo era definido como 1 sobre 26.400 do dia solar médio para o ano específico de 1900. Né? Então, isso escolher um ano preciso é definir como isso o segundo, né? Mas aí em 1967, na 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, ele foi definido em termos do período lá da radiação de um átomo específico, né, do isótopo do Césio, o Césio 133, né? E aí os átomos de Césio 133 têm uma
transição numa frequência dada por isso. Então, assim, entra no caráter da universalidade, né? Então, foi definido utilizando o Césio 133. Então, todo laboratório poderia estar repetindo, né, e conseguindo calcular com precisão, se tivesse os equipamentos adequados, o segundo como isso, né? Como 9.192.613.770 períodos, tá certo? E aí, outros exemplos, né, de unidades de tempo, né, ou posso assim dizer, né, para dar noção de quão grande e quão pequeno é a duração daquele evento, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, por exemplo, o tempo, acho que agora desculpa, opa. Deu um errinho aqui, só um instante. Pronto. E aí, como eu estava falando, eu trouxe alguns exemplos, né, para ter uma noção de quão grande e quão pequeno é a duração de certos eventos, né? Como, por exemplo, o tempo para a luz atravessar o núcleo de um átomo, 10 elevado a menos 23, a duração de um dia, né? Se vocês pegarem, o dia tem 24 horas, converter hora em minuto em segundo, vocês vão ver que a ordem de grandeza do dia é 10 elevado a 5 segundos, tá certo? Aí, por exemplo, do surgimento do homem, né, é 10 elevado a 13 segundos, e eu venho trazendo vários outros, né? Um outro exemplo que eu trago um slide posterior, mas vou acabar pulando pelo avançar do tempo, que eu queria resolver algumas questões para vocês, é a datação com a utilização do carbono 14, tá certo? E aí, aqui um exemplozinho, né, datação com carbono 14, quem tiver mais interesse, eu vou estar deixando um slide no Google Classroom e no Siga, mas também quem quiser assistir, ver alguma coisa, dá uma pesquisada na internet, tá certo? Mas é uma outra forma, né, de datação de coisas muito antigas. E aí eu trouxe aqui uma tabelinha, mais uma vez, dando duração de tempo em segundos de coisas que vão desde pequeno, né, o tempo de Planck, 10 elevado a menos 43, até tempos muito grandes, como a idade do universo, né, 5 vezes elevado a 17. Então, é isso. Por isso que eu acho legal aquela história que eu estava discutindo com vocês, com ordem de grandeza. Porque é isso, dá para a gente a noção de quão grande ou quão pequeno são as coisas, tá certo? E aí, por fim, né, passando para a nossa última grandeza fundamental abordada nesse módulo, nessa caixinha chamada mecânica, né, que a gente vai estar tratando nesse semestre, é a massa, tá certo? E aí foi definido em 1888, né, na primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, né, o quilograma padrão, né, que é uma pecinha de platina irídio, é um cilindro, na verdade, de altura 3,9 centímetros, né, com um diâmetro de 3,9 centímetros, que é bem guardado lá, 7 chaves, lá no escritório de pesos e medidas lá em Paris, tá certo? E aí, é isso, não tenho muito o que se falar sobre essa parte da definição do padrão de massa, e apenas outro ponto importante, né, que uma outra definição de padrão para coisas muito pequenas, como o segundo padrão de massa, é a utilização do átomo carbono 12, tá certo? Para massas atômicas, tá certo? Então, tem essa conversão de unidade, que uma massa atômica é esse número aqui, 10 elevado a menos 27 quilogramas, tá certo? Então, a gente também utilizou isso na solução de algumas questões lá nas videoaulas de exercício, tá certo? E aí, mais uma vez, como todos os outros casos, eu trouxe uma tabelinha apresentando desde massas muito pequenas a massas muito grandes, né? Como, por exemplo, mais uma vez, na física da matéria condensada, que eu estou trabalhando com elétrons, tríons, biexítons, o que seja, portadores de carga em dispositivos nanoeletrônicos, eu trabalho com prótons, elétrons e tal, e aí eu trabalho muito com essa massa do elétron aqui, que é um número muito pequeno, 9 vezes elevado a menos 31 quilogramas, tá certo? Ou um número muito grande, né? O universo conhecido tem uma massa aí de aproximadamente 10 elevado a 53, né? Então, se vocês verem, né, é uma diferença de massa de 10 elevado a
84 quilogramas. Então, assim, tem desde coisas pouco massivas para muito massivas, né? E aí, por fim, essa parte de análise dimensional, eu postei já uma videoaula conteúdo sobre isso, e aqui eu só queria chamar a atenção, né? Mais uma vez, né? Tem as outras grandezas físicas fundamentais, mas a gente só vai estar tratando dessas três. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui em especial, né? Até que os exemplos que eu apresentei lá para vocês, né? As grandezas derivadas, eu vou estar passando isso aqui voado mesmo, bem rápido. O que eu queria chamar a atenção para vocês é apenas esses 2 pontos que eu vou levantar agora, para então passar para os exemplos, que foi o que eu me preparei para a nossa aula de hoje, né? E aí, quando nós fazemos análise dimensional, né? A gente usa o princípio da homogeneidade. Então, a gente não pode estar comparando banana com maçã, por exemplo, né, um exemplo bem grotesco aqui. A gente tem que comparar quantidades que têm a mesma dimensão. A gente não pode comparar, por exemplo, unidade de comprimento com unidade de tempo, né? Então, a equação estaria errada se no lado esquerdo da equação a sua grandeza tivesse unidade de tempo e do lado direito da igualdade, né, do lado esquerdo, do lado direito da igualdade, tivesse dimensão por exemplo, de corrente elétrica. Então, todos os termos de uma equação, por exemplo, como essa daqui, né, eu discuto isso bastante lá na videoaula conteúdo, mas, por exemplo, ambos os lados da igualdade têm que ter a mesma dimensão, e numa soma ou subtração, você só pode somar ou subtrair grandezas com a mesma dimensão. Multiplicar ou dividir pode ser com dimensões diferentes, mas somar ou subtrair só com a mesma dimensão. Isso é o que a gente chama de princípio da homogeneidade dimensional. Eu trago em miúdos, né, um exemplo bem grosseiro, a gente não pode somar ou subtrair banana de maçã, né? Então, só pode somar. Você vai comprar banana, né? E o preço da banana é um, então você só pode somar banana com banana para saber o preço final, né? A menos que o preço da banana e da maçã fosse o mesmo, mas não é o caso do meu exemplo. É só maçã com maçã, banana com banana. Tá certo? E aí, o método que nós utilizamos, né, é o que a gente chama de método dos expoentes desconhecidos, né? Então, a gente escreve os números dessa forma aqui. Desculpa passar bem rápido, né? Para trocar? Tá, vou trocar. Então, a gente escreve os números, né? Dessa forma, né? Em especial, a gente vai estar tratando só esses três aqui, né? Que é o M para massa, o L para comprimento e o T para tempo, né? A gente escreve os seus respectivos expoentes, pode usar qualquer letra, né? Estou usando letras gregas, alfa, beta e gama, vocês poderiam usar A, B, C, tanto faz. E aí o que a gente vai fazer é fazer isso para cada termo da igualdade e depois resolver um sistema de equação linear, que é uma coisa bem simples, né? E determinar o expoente desconhecido. É basicamente isso que as questões envolvem, tá certo? Aí esse é o método dos expoentes desconhecidos, e aí apenas para terminar toda essa parte de conteúdo, né, e aí eu dou por fechado tudo mesmo, embora já tenha postado todos os vídeos lá, mas aí eu dou como ponto final total, para terminar, eu só chamo a atenção, né, umas observações importantes, né, que todo ângulo é adimensional, toda função trigonométrica é adimensional, os expoentes são adimensionais, e uma grandeza adimensional, né? Quando você escreve como esses cochetes, aquela grandeza se escreve como 1, tá? Ou poderia escrever como elevado a zero, né? Daria a mesma coisa. Qualquer número elevado a zero é 1, né? Certo? Então, é basicamente isso. Tá aqui, foi nesse exemplo aqui que eu fui calcular o tempo de queda de um objeto solto em queda livre, né? De uma certa altura h. E o legal é que aqui eu não, é como se eu não soubesse de nada, não tivesse estudado o capítulo 2 sobre a parte de queda livre, e aí eu consigo encontrar muito bem a expressão do tempo com relação, né, na verdade, da altura com relação ao tempo, né, então você vê a proporcionalidade, né, vai ser a mesma, né, a altura vai ser com t ao quadrado, né, então isso
isso é o legal de análise dimensional e ordem de grandeza, é você conseguir estimar, ter insights físicos para ter noção de grandezas, da quão grande ou quão pequena, e estar estimando, né, qual é a proporcionalidade ou a inversão de proporcionalidade de certas grandezas físicas, tá certo? Então é isso, pessoal. Com o término dessa videoaula, finalizamos essa parte do conteúdo que corresponde à parte de medições, grandezas fundamentais e derivadas, a questão de notação científica, algarismos significativos e com as próximas videoaulas, conteúdo correspondentes a análise dimensional e ordem de grandeza, terminamos toda essa parte do módulo correspondente a medições, análise dimensional e ordem de grandeza. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.